Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos na Igreja Cristã Rei de Acolher e hoje é a segunda mensagem de uma série que nós intitulamos Arautos do Rei Jesus. Amém? Então nós já tivemos essa palavra sobre o Arauto do Rei Jesus, que foi ali uma mensagem didática sobre essa arte da pregação da palavra de Deus. Amém? Nós precisamos nos preparar como mensageiros do Senhor. Nós precisamos nos preparar como homens e mulheres que manejam bem a palavra do Senhor. Então hoje nós vamos aqui meditar em mais alguns pontos da palavra do Senhor que dizem respeito à pregação da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então o tema dessa mensagem é: a palavra está perto de você. A palavra está perto de você. Amém? Então abra comigo em Romanos capítulo 10. Nós vamos ler o texto do versículo 8. Romanos 10, versículo 8. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos. Pai amado, te agradecemos pela Tua presença, Senhor, em nossas vidas, Pai. Senhor, ora nós temos uma percepção mais profunda daquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai amado. Nós cantamos aqui, fala que o Teu servo ouve. Pai amado, nós queremos, Pai amado, ministrar e ser ministrados pela Tua palavra. Pai querido, nós estamos diante de Ti, a igreja é Sua, Pai amado, e a palavra é Sua. Por isso, Senhor, eu te peço que nesta noite o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aqueles que hão de ouvir essa mensagem, Pai querido, para que a Tua palavra vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada. E eu repreendo todo inimigo do Evangelho, toda oposição, bata em retirada, caia por terra. E que a Tua bênção seja notória sobre as nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, Romanos, capítulo 10, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Amém? Glória a Deus. Esse texto de Romanos é muito interessante, ele é muito didático, porque aqui é uma afirmação contundente de que a palavra está perto de nós. A palavra está perto de nós, ao ponto aqui do apóstolo Paulo dizer que esta palavra, ela está na nossa boca e também no nosso coração. Existem muitas pessoas que possuem a palavra na própria boca, mas não possuem a palavra no coração. Existem pessoas que são o contrário, que até têm a palavra no coração, mas não conseguem ter a palavra na sua boca. Então, irmãos, o que nós estamos aqui prestes a falar e a compartilhar com os irmãos é que eu e você somos arautos do Rei Jesus. O que é um arauto? O arauto é um mensageiro revestido de autoridade que entrega a mensagem do rei. O mensageiro é aquele que proclama a paz e aquele que declara a guerra. Como pregadores e arautos, não temos que ser só proclamadores de guerra. Amém, irmãos? Tem o profeta, né? Que prega a palavra mais incisiva, que declara realmente a guerra contra o diabo, contra o pecado, contra a empatia das pessoas em relação ao Evangelho. Mas nós temos também que ser proclamadores de paz, porque além de qualquer coisa, irmãos, a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor.
Em primeiro lugar, Jesus ele vem para manifestar o amor de Deus. Ele é a manifestação máxima desse amor, que chegou ao ponto, que chegou ao seu ápice de entregar o seu Filho unigênito, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna, pudéssemos crer em Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Irmãos, a palavra está perto de nós. A palavra ela é uma providência que Deus nos dá para tudo o que precisamos para sermos esses verdadeiros arautos. Está na palavra. A palavra ela é a ferramenta que nós temos para poder ser inseridos no reino de Deus e também levar o reino de Deus para as pessoas. Amém, irmãos? Porque o reino de Deus, ele não está estático. A Bíblia diz que nós não podemos dizer: o reino de Deus está ali, ou o reino de Deus está acolá, porque o reino de Deus está em nós. Então, se o reino de Deus está em mim e está em você, logo eu e você somos responsáveis pela expansão do reino, para que esse reino ele se manifeste em outras pessoas que estão sedentas pela vida que há nesse evangelho, que há nesse reino, porque essa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, é bem certo que nós podemos pregar a palavra livremente, pregar a palavra do assunto mais simples, como esse do amor, até assuntos mais complicados de se compreender, como, por exemplo, as questões espirituais. Aqui nós encontramos no Evangelho Jesus falando sobre comparações do reino de Deus, através de parábolas, dizendo, comparando situações do dia a dia das pessoas, para poder manifestar o que é o reino de Deus, que é algo muito complexo, que nós não podemos compreender. Porém, a palavra precisa estar na nossa boca, ela está perto de nós. Amém? Então aqui, irmãos, o primeiro ponto que eu quero aqui destacar é que a igreja não começou hoje, né? Eu gosto de falar que a igreja ela já tem mais de 2000 anos de existência. Então, se talvez você teve uma grande revelação, você pode ter certeza que alguém já teve essa revelação também, porque nós não estamos aqui para inventar a roda, pelo contrário, nós estamos aqui para construir os nossos edifícios num alicerce que já foi posto por Jesus, que já foi posto pelos apóstolos e que está na palavra de Deus. Então nós temos a base, nós temos o alicerce. E, irmãos, esse estudo da pregação da palavra já é algo que na teologia já tem um grande tempo que já é meditado, que já é estudado. Isso na teologia nós chamamos de homilética. Amém, irmãos? Não tem a ver com a preparação de nenhum omelete, amém? Mas também traz aqui uma aplicação, que o omelete precisa quebrar, o ovo, e você precisa ali mexer ali, colocar os ingredientes na medida certa, o sal precisa ser na medida certa, não pode temperar demais, porque senão ninguém vai conseguir comer o teu omelete, e o omelete pode ser essa visão de que precisa haver um cuidado. Qualquer um pode pregar a palavra. Jesus falou com todos nós, dando o direcionamento do ide, disse: ide por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos deu essa incumbência. O Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo nos dá a palavra correta, a palavra certa, certeira, no momento certo para que possamos pregar. Porém, irmãos, isso não justifica nós não nos prepararmos para pregar a palavra de Deus. Então essa homilética é a ciência que estuda os princípios fundamentais do discurso em público e também aplicado à proclamação do Evangelho. Então existem aqui os princípios. A homilética é como se fosse a teoria da prática da pregação.
é a teoria da prática da pregação, é o que você faz nos bastidores, é como você lida com a palavra que Deus está te incumbindo para entregar para a sua igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu já vim pregar sem ter nenhuma palavra, como eu já preparei palavra no banheiro, né? A palavra de domingo foi preparada no banheiro, e foi uma bênção, né, irmãos? Foi uma bênção, mas foi preparada no banheiro. Eu estava lá com o celular e eu comecei a preparar a palavra, e foi uma bênção. Mas nós precisamos nos atentar, e como arautos temos que levar a sério esse trabalho de sermos o mensageiro, levar a sério esse preparo, esse esforço que nós precisamos aplicar na pregação da palavra de Deus. Porque, irmãos, Jesus ele nos capacita, mas Ele também nos dá o esforço para aplicarmos e nos prepararmos para esse objetivo tão nobre e tão importante que os anjos almejavam ter. Amém, irmãos? Os anjos, eles são mensageiros. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Então os anjos eles tinham esse desejo de pregar a palavra de Deus, o evangelho da salvação, mas Deus não permitiu que os anjos pregassem. Deus entregou essa incumbência para mim e para você. Amém? Então, o que é a pregação? Parece muito óbvio, mas a pregação é o ato de pregar a palavra de Deus. É interessante falar isso, por quê, irmãos? Porque tem muita gente chamando pregação de palestra. Tem muita gente trazendo uma palestra baseada na Bíblia, e esse não é o princípio sobre nosso objetivo do que é a palavra. A pregação é a pregação da palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós temos uma mensagem do Rei, nós temos uma mensagem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para entregar, para trazer vida, para trazer libertação, para trazer cura, para trazer transformação, para resgatar vidas do inferno, das trevas, para transportar essas pessoas para o reino do Filho do amor de Deus, o reino de Jesus Cristo, que eu e você somos embaixadores. Amém, irmãos? Nós somos embaixadores. Você deve orar isso lá no seu lar, na sua casa, e falar: Senhor, o meu lar é uma embaixada do reino de Deus. Aqui a lei que é regente, aqui que é vigente, é a lei do reino. Não é a lei do mundo, não é a lei de Satanás que domina, que governa, o príncipe dessa terra. A minha lei desta casa é a lei de Deus. Você é um embaixador. O cargo de embaixador, a posição de embaixador, é uma posição extremamente importante. Irmãos, a palavra de Deus, a palavra grega correspondente ao pregador, como eu já disse na mensagem anterior, é a palavra kerix, que é da onde inspirou o nosso seminário bíblico kerix. Por quê? Porque essa palavra kerix significa arauto. Então nós somos um arauto da mensagem do reino de Deus. O que é a mensagem? A mensagem é o querigma de Deus. Amém? Então nós temos uma palavra querigma de Deus, e quando nós nos colocamos na posição de arautos, de querix do Senhor, então nós somos os pregadores desses últimos dias. Nós somos os anunciadores desses últimos dias. Amém, irmãos? Glória a Deus. E essa boa notícia, proclamar o Evangelho, é levar a boa notícia para as pessoas. E qual é essa boas notícias, irmãos? É a boa notícia da salvação, é apresentar Jesus, é apresentar ao mundo os propósitos e os ensinamentos do nosso Rei e do nosso Senhor. Por isso nós precisamos nos preparar. Amém? Por isso nós precisamos nos dedicar, por isso nós precisamos procurar, o ofício, a pregação como um trabalho árduo. O pregador, ele precisa ter um trabalho árduo para se preparar para aquilo que o Senhor tem para entregar nas mãos dele. Amém? Muitas vezes a palavra vai fluir como uma inspiração de Deus, mas outras, Deus vai te dar o martelo, a marreta para você cavar na rocha. Deus, ele vai te dar um mapa de uma mina de tesouros, mas você vai precisar se esforçar para cavar aquela mina, para tirar as mais preciosas joias. Amém, irmãos?
Porque só pegar aquilo que está na superfície da terra é fácil. Agora, muitas vezes Deus vai nos dar, como pregadores, palavras que requererá um esforço adicional. Amém? Vai requerer muitas vezes um esforço em jejuns. Vai requerer muitas vezes um esforço na pregação, no preparo, na oração, na meditação da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma vez eu vi um irmão, ele foi subir no púlpito para pregar. E não era um pregador muito recorrente, era um irmão lá, um obreiro que não tinha muito, não tinha muito hábito, pelo menos na igreja, de pregar. E quando ele foi subir para ministrar, ele pegou o óleo, né? Pegou ali o óleo da unção e ele ungiu a língua. Ele ungiu a língua e eu imagino que ele deve ter ficado com um gosto, né, horrível na boca durante a sua pregação inteira. Eu imagino que aquele pregador, ele ficou ali com aquele gosto de óleo, porque, irmão, no óleo da unção nós temos misturas químicas, né? Estão aqui os nossos irmãos perfumistas e sabem que o óleo da unção é uma obra de perfumista, né, irmãos? Nós colocamos ali a essência da canela, a essência da acácia, e aquilo não é algo agradável ao paladar, ele fica com um cheiro gostoso, mas ninguém bebe perfume, irmão. Então o irmão ungiu a língua, né? E ali aquele ato do irmão era um ato de fé, mas que transmitiu uma mensagem mística de que com a unção que ele ministrou na sua própria língua, Deus daria a palavra. Irmão, você não precisa ungir a sua língua para pregar, irmão. Você precisa se dedicar, você precisa estudar a palavra, você precisa orar. Amém, irmãos? Glória a Deus. É engraçado, irmão, mas tem gente que acredita em muitas coisas. E aí, amém, mas irmãos, será que precisa? Tem necessidade disso? Né, irmãos? Vamos ponderar. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: pregue a palavra, esteja preparado. Olha o que a Bíblia diz: esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Amém, irmãos? Toda paciência e doutrina. Doutrina não é uma coisa que vem de repente, irmãos. A doutrina é uma coisa que vem, que é construída. Quando nós estamos fazendo o discipulado, o seminário Queridos, nós estamos construindo, irmãos, uma maneira, um conteúdo que leve os irmãos a caminharem no Evangelho com uma sólida base da palavra de Deus. Então nós temos lá 120 ministrações, que não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra que você vai absorver, é uma construção, é uma doutrina. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo ao seu discípulo Timóteo que ele deveria estar preparado em tempo e fora de tempo. Prega a palavra. Aqui ele traz uma palavra, aqui uma expressão, sabe, contundente, uma expressão que direciona o seu discípulo a pregar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso hoje é bem certo, irmãos, que alguns possuem uma unção especial para ministrar a palavra de Deus. Eu, por exemplo, eu tenho uma inclinação e um chamado na área do ensino. Amém? Na área do ensino. Eu não prego em revelação profética, né? Eu não venho aqui colocar uma revelação para vocês dizendo: ó, Deus me mostrou isso, Deus está dizendo isso. Por quê? Porque a própria palavra já é a revelação. Então alguns outros irmãos, eles possuem uma revelação, possuem uma unção necessária para pregar, diferente de outros. Porém, irmãos, pregar a palavra é uma obrigação de todo cristão. Porque às vezes a gente fica olhando para o ato de pregar a palavra e nós estamos aqui olhando para o púlpito da igreja. Nós estamos com as nossas atenções focadas naquele que tem o microfone na mão. Nós já evoluímos, não temos mais o microfone na mão, temos o microfone na roupa. Amém? Nós estamos evoluindo. Glória a Deus. Então, você não pode simplesmente achar que você vai pregar a palavra quando o pastor te der uma oportunidade.
oportunidade para vir ao púlpito. Não, irmãos. Pregar a palavra é no dia a dia. Pregar a palavra no trabalho, pregar a palavra na escola, pregar a palavra no ônibus, pregar a palavra é quando vem um camarada no vidro do seu carro pedir dinheiro. Você tem que deixar uma moedinha lá assim para você dar o dinheiro para ele e ter uma oportunidade de falar de Jesus e ter uma oportunidade de pregar. Amém, irmãos? Pregar a palavra é uma obrigação. Nós precisamos anunciar. Ai, pastor, mas é que eu não entendo muito bem, né? Tem tanta coisa na Bíblia. Amém, irmão, tem tanta coisa na Bíblia, mas o básico é que Jesus é o Senhor. O básico é que nós temos que ter a palavra perto de nós, na nossa boca e no nosso coração, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta e que Jesus vive. Nós não servimos um Deus morto, nós não servimos um Deus que ficou lá pendurado na cruz. Ele ressuscitou e Ele está vivo e Ele vai vir nos buscar. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a palavra, essa é a pregação. Prega a palavra. O apóstolo Paulo diz ao seu discípulo. Irmãos, Deus usa a palavra e o ministro. Amém? Isso é muito importante. Deus usa a palavra e o ministro. Porque, irmãos, Deus ele tem escolhido e preparado pessoas assim pelo Espírito Santo para ser verdadeiros arautos. Mas também Deus ele escolhe, ele levanta pessoas com um mínimo de alfabetização, e ele também levanta homens letrados com um intelecto que vai além da média. Ele levanta engenheiros também, ele levanta professores, ele levanta médicos como pregadores. Não são muitos os doutores, né, como diz a palavra, não são muitos os sábios segundo o mundo, mas Deus também usa o intelectual, porque senão nós vamos nos extremos. Nós vamos olhar para a pessoa que não tem estudo e vai achar que Deus só está nela, porque ela é simples. E aí nós vamos olhar, ou ir para o outro extremo e olhar para aquele mais eloquente, mais estudado, e desprezar o que tem pouco estudo. Não, irmão. Deus usa a palavra e também usa o ministro. Glória a Deus. Irmãos, existem 4 palavras aqui que eu quero ressaltar. A primeira é o dom. O dom é uma dádiva, é um presente de Deus. É algo que nós não desenvolvemos, é algo que nós não aprendemos nos livros. O dom é o poder de Deus sobre a vida do pregador. Mas também nós temos os talentos, irmãos. O talento também é um dom que Deus nos dá, só que é um dom natural. E nós, como pregadores, não podemos desprezar os dons naturais das pessoas. Porque às vezes, irmão, a pessoa tem um talento tipo raro de dar um abraço no irmão. É um abraço que para nós às vezes não dá importância, mas é um talento que a pessoa tem, uma simplicidade que através aquele abraço ali. Tem pessoas que, irmãos, na escola que cuidam das crianças. Eu, por exemplo, não tenho esse talento. Aleluia. Eu não tenho esse talento. Amém? A minha esposa tem se esforçado nesse árduo chamado, né? Nesse ministério espinhoso que é cuidar dos futuros pregadores. Amém, irmão? Os terroristas de Jesus, como dizia o meu pastor, o pastor Solda. Temos também as habilidades. O que são habilidades? São as aptidões, é a capacidade para algo. As habilidades nós podemos desenvolver, irmãos. Não é porque você pastor, é que eu não sou chamado para pregar. Não é porque você não é chamado que você não pode desenvolver a habilidade. Amém, irmãos? Você tem um livrinho aí dos primeiros passos? Abre ali um fórum na hora do seu almoço com o seu livrinho em mãos e fala: irmãos, vamos falar de fé. Vamos falar sobre a fé que vence o mundo. Vamos falar sobre a salvação, que é uma questão de escolha. Você já escolheu a Cristo para ser salvo? Você pode desenvolver habilidades que você às vezes acha que não tem. Você às vezes acha que não é capaz. E aí o irmão e a irmã vai falar: e aí você chama o obreiro para vir pregar? Fala: ó, irmão, domingo é você, irmão. Ai, pelo amor de Deus, pastor, domingo é ceia, né? Domingo eu não posso pregar.
pregar, irmão. Desenvolve, corre atrás, busca, vai pro YouTube, vai estudar homilética. Amém, irmãos? E temos também a técnica. Existe técnica, irmãos. Nós não podemos desprezar esses elementos que Deus colocou para nós como ferramenta. Às vezes a gente só quer pensar na unção, sabe? A coisa só é espiritual quando vem com um movimento espiritual, vem com o estereótipo espiritual. Porque se eu não gritar, se eu não sapatear, se eu não rodar, se eu não subir na cadeira, então a pregação é xoxa. O pastor estava com a glicose alta hoje. Teve uma vez que Deus me deu uma palavra de exortação para a igreja, né, irmãos? E eu fiz o que Deus falou aqui, que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Falou: repreende, corrija, né? Exorte. E eu vim com o cajado pronto para entregar o mistério de Deus para a igreja. Aí quando acabou a mensagem, a irmã chegou para minha esposa e falou: o pastor deve estar com a glicose alta. Deve estar com a glicose alta. Então, irmãos, nós podemos desenvolver sim as técnicas. Olha que interessante esse texto de Êxodo capítulo 16, versículo 17. Êxodo capítulo 16, versículo 17 e 18. O contexto, o pano de fundo aqui é quando o povo de Israel no deserto, eles iam recolher um maná. Amém, irmãos? O que era o maná? O maná era o pão que descia do céu. Então ali o Deus mandava o alimento de manhã, na relva com o orvalho. Não era algo que tipo os israelitas iam com um balde assim, pegando do céu assim, sabe? Caindo, chovendo uns pãozinhos franceses dentro do cesto. Não era isso. O maná era como se fosse um coentro, era como se fosse uma semente que ela ficava por cima, assim, ela nascia de manhã com o orvalho, era como se fosse uma massa, assim, uma pasta que o povo recolhia de manhã, amém, irmãos? E olha o que diz Êxodo capítulo 16, versículo 17: e os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos, porém, medindo com o gomer, não sobrejava aos que colheram muito, e nem faltava aos que colheram pouco. Cada um colheu o tanto quanto podia comer. Então, o que esse texto nos fala? Aplicando isso para a palavra do Senhor, que a ministração da palavra é um alimento. A palavra é um alimento de Deus. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não como os seus antepassados que comeram maná e morreram. Jesus é o pão vivo e Jesus é a palavra. Quando nós pregamos a palavra, nós estamos trazendo alimento para as pessoas. E aqui é interessante que nesse texto, quando o povo ia recolher os alimentos, uns recolhiam muito e outros recolhiam pouco, mas aqueles que recolhiam muito não sobrava, e o que pouco recolhia também não faltava. Sabe o que isso pode ser aplicado para mim e para você que somos arautos do Senhor? Que quando você pregar a palavra, seja pouco ou seja muito, seja de uma maneira eloquente, seja com um estudo exegético, trazendo elementos de grego, de hebraico, de aramaico, irmão, não vai sobrar, porque ainda que você venha e pregue Jesus, cura, salva e liberta, o evangelho vai alimentar. A palavra de Deus é alimento. O que muito colheu não sobrou, e o que pouco colheu nada faltou. Amém, irmãos? Irmãos, tem esse princípio do pouco e do muito, nós precisamos compreender, porque às vezes nós estamos na igreja e a gente fica com o unsômetro. Conhece o unsômetro? O irmão Daniel, ele é da tecnologia também, mas esse aparelho ele não conhece. É tipo um unsômetro, é tipo como se fosse uma pilha assim. Você lembra daquelas pilhas que você punha assim o dedo
e ele subia, tipo a energia que ainda tem na pilha. Amém? Você lembra disso? Tem irmãos que estão com um sômetro espiritual, e aí quando o pregador está pregando, ele aperta. Deixa eu ver se a unção está com essa pregação. E aí fica comparando um pregador com o outro. Esse prega muito, aquele prega mais ou menos. Irmão, a palavra de Deus, ela traz vida para aquele que ouve. É alimento para a alma do faminto. Ela vai alimentar as pessoas, independente se foi muito, se foi pouco. Você precisa usar daquilo que Deus te deu, a palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, a palavra tem um alcance capaz de penetrar alma e espírito. A palavra, ela vai além do intelecto. Quando nós estamos falando de pregação, por isso que eu não gosto muito daqueles que falam, que chamam a pregação de palestra. Eu não estou aqui fazendo uma palestra, eu estou aqui pregando uma palavra viva. E essa palavra, ela tem um alcance que vai além da minha capacidade de compreensão. Essa palavra penetra. Olha o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Eu e você não conseguimos julgar as nossas intenções do coração e os nossos pensamentos, mas a palavra de Deus, ela tem esse alcance. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e eficaz como uma espada. Sabe, às vezes uma vez eu ouvi o pastor Ricardo Gondim. Já é 10 horas. Deixa o pastor Ricardo Gondim para lá. Irmãos, Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele tem um alcance para produzir fé. Quando você prega a palavra, isso vai produzir fé na vida daquele que ouve. Irmãos, pregar significa ter a plena convicção do Evangelho. Ninguém pode dar o que não tem. Eu não posso aqui pregar uma palavra que eu não tenho convicção daquilo que eu estou falando. Eu posso não ter ainda experimentado na sua totalidade, mas eu preciso ter a convicção. Olha o que diz em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Eu vou correr para a gente conseguir terminar. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. O Evangelho chegou não só em palavras, mas em plena convicção, e vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então, irmãos, se eu não tenho convicção de determinado texto bíblico, eu devo evitá-lo. Amém, irmãos? Se lá na palavra, lá no Antigo Testamento, lá na Antiga Aliança, eu quero ministrar sobre os 10 mandamentos e eu não sei como discernir e compreender, por exemplo, a guarda do sábado, então eu devo evitar esse tipo de pregação. Prega Jesus, prega uma palavra que está, borbulhando no seu coração, como eu estava pregando aqui agora há pouco sobre a ressurreição de Cristo. Coisa linda é pregar sobre a ressurreição de Cristo. Existe um conteúdo tão profundo, e às vezes a gente quer pregar coisas difíceis, coisas que nós nem temos ainda convicção. Amém? Não é pecado não ter convicção, amém, irmãos? Não é pecado. A pregação, ela deve ser a exposição da verdade. Nós não podemos ficar nem aquém e nem ir além da verdade de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz assim: antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. O Daniel, ele fala muito sobre os métodos, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele fala: antes renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos, e não usamos de engano,
mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. A palavra, ela precisa ser pregada, ser exposta, não ficar nem aquém e nem ir além. Irmãos, nós não precisamos inventar a roda. Nós não precisamos ficar aqui inventando campanhas, inventando temas, inventando períodos. Porque tem que ser os 7 dias da unção profética, porque precisa ser as 7 semanas do milagre. Amém, irmão? Você quer fazer isso? Você pode fazer pela fé, é aceito por Deus, meu irmão, mas nós precisamos pregar a verdade. Glória a Deus. A verdade é muitas vezes amarga, a verdade muitas vezes confronta, a verdade muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto, do pecado de estimação. Glória a Deus. Amém, irmãos? Se você é um arauto, não fique nem aqui nem além. E agora o último ponto, que é: a pregação não deve visar lucros. Será que isso está coerente com os nossos tempos, irmãos? Não. Irmãos, eu vou ter um minutinho, eu quero contar. A primeira pregação que eu ganhei dinheiro, foi numa igreja lá do aeroporto de Guarulhos, Jardim Fortaleza, se eu não me engano. Eu fui de carro, eu nem sabia onde era, o Espírito Santo me guiou. Eu cheguei na casa do pastor, tinha ido uma vez na casa do pastor, não tinha nem o endereço. Cheguei na casa do pastor, cheguei lá, preguei a palavra, aí o pastor me deu uma oferta. Ele me deu uma oferta de R$20. Essa oferta não pagou nem a gasolina que eu tive para chegar lá. Sabe o que eu fiz com essa oferta? Eu peguei essa oferta e falei: essa oferta é profética, é a primícia do meu ministério. Eu peguei aqueles R$20 com uma alegria tão grande. Eu falei assim: eu vou semear na vida do meu pastor, que ele é o meu mentor, ele que me dá a palavra, ele que me dá o alimento. Se eu ganhei R$20, para mim não era o valor daquele dinheiro, irmãos. Existia um valor espiritual. Que eu cheguei para o meu pastor: pastor, essa foi a primeira oferta que eu recebi pregando a palavra. Ele não entendeu nada, ele pegou aquele dinheiro e colocou no caixa da igreja, como se fosse uma oferta. Eu queria semear na vida dele, ele era meu sacerdote, eu queria entregar as primícias do meu ministério para o meu sacerdote. Amém, irmãos? Então, a pregação não deve visar lucro. E nós vemos às vezes, irmãos, a gente agora aqui está na liderança da igreja. Às vezes surge uma possibilidade de vir algum pregador de fora, eu fico cabreiro, irmãos, eu fico com medo do irmão. Então, pastor, a gente precisa acertar, tal, porque é assim, pelos bastidores, irmãos, pregadores acertam o valor, é preço. A cara da Bianca está espantada, irmã, é assim que funciona. Pediu, já era. Irmãos, a pregação, ela deve arder no coração do pregador. Se você ganhar uma grande oferta, glória a Deus, consagre a Deus. Se não ganhar, irmão, glória a Deus do mesmo jeito. É a pregação que deve arder. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 18. Qual é, pois, a minha recompensa? O apóstolo Paulo: qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente. É a Bíblia que está dizendo, irmão, não sou eu. Que eu apresente gratuitamente, não usando assim os meus direitos ao pregá-lo. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso e ele diz: olha, se eu estou compartilhando bênçãos espirituais, é justo que vocês, igreja, compartilhem comigo também bênçãos materiais. Mas ele está dizendo aqui que ele renuncia a esse direito, e a recompensa dele é pregar gratuitamente. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E quando você receber uma oferta, você vai se alegrar.
Porque às vezes Deus manda assim, te manda para pregar numa igrejinha e você recebe uma oferta que está suprindo ali a sua necessidade exata. Naquele momento você tinha uma conta para pagar e de repente chega, você não tinha o dinheiro para pôr nem a gasolina. E aí Deus abre a possibilidade. Às vezes os irmãos mais simples são os que mais abençoam. Aleluia. Lucas 24:32 diz assim: e disseram uns para o outro, porventura, aqui os discípulos a caminho de Emaús, não ardiam em nós, em nosso coração, o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? A palavra de Deus, ela precisa arder no nosso coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu me perdi aqui no horário totalmente. Eu não sei se a gente começou tarde ou se eu me prolonguei no início, mas está aqui essa segunda ministração. Se você está com o livro Pregação de Esboços para Pregação em mãos, você está vendo a segunda mensagem desse livro. Porque qual é o propósito do livro? O propósito do livro não é para você deixar na cabeceira da cama, fala assim: eu vou dar uma lidinha antes de dormir. Não, irmãos, esse livro de pregação para esboços, esboços para pregação, é um livro que você tem em mãos, que você está assistindo essa ministração, porque você leu aqui o QR Code no seu livro, o código aqui que te levou para um vídeo. Então, irmãos, você precisa pregar a palavra. Glória a Deus. Esse é o objetivo disso tudo. Eu não estou aqui transmitindo, gravando para me promover na internet, porque eu já sou convertido há anos e eu nunca fiz isso, irmãos. Mas hoje Deus nos deu essa ferramenta para que possamos ir além. Então pregue a palavra. Se você quiser, irmãos, atravessar fronteiras levando a palavra de Deus, é preciso ter a certeza que você recebeu um chamado divino para fazer. Mas, irmãos, você pode sim falar da mensagem que transforma para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, na sua casa, nos seus familiares. Reúne a sua família diante da Bíblia e abre a Bíblia e prega a palavra. E eu quero encerrar aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. O Senhor tem uma unção para colocar em você, mas a palavra, ela precisa estar perto de você, ela precisa estar na sua boca e ela precisa estar no seu coração. Abra sua boca que eu a encherei, diz o Senhor dos Exércitos. E em nome de Jesus, essa era a palavra que eu tinha para a igreja. Pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor.